Olá, boa noite! Hoje é uma live muito especial. Estamos no mês de março, que é o mês lilás do câncer colo do útero, mas hoje vamos falar sobre o câncer do endométrio e colo do útero, tudo que a gente precisa saber, porque é muito importante a gente se informar, saber como se prevenir, quais são os sinais e a gente precisa saber tudo, porque, para quem não sabe, o câncer do colo do útero é o terceiro que mais acontece entre as mulheres. Então, a gente precisa muito se cuidar. E a convidada de hoje é a doutora Vivian Koski. Ela participará dessa live muito importante, muito informativa, e a gente precisa falar muito, quebrando tabus. Você que está entrando, por favor, chama as suas amigas, colegas, vizinhas, chama todas as mulheres para se informar dessa live muito importante. Deixa eu chamar minha convidada aqui. Olá, Thaís, boa Olá! noite. Boa noite, tudo bem, doutora? Tudo ótimo. É um grande prazer estar aqui com você. O seu trabalho é muito legal. Há muito tempo eu acompanho as suas publicações, tudo que você faz, né, na psico-oncologia. Então, eu agradeço por esse convite para estar aqui. Nesse mês tão importante que é o Março Lilás, é um mês dedicado às mulheres, né? Não só o Março Lilás, a gente tem o Março Azul Marinho também, Isso! e a gente tem o Dia Internacional da Mulher, que também foi comemorado em março. E eu adorei a ideia quando você me convidou, falou, vamos falar sobre tumores femininos no mês de março. E eu acho que o tema é importantíssimo. Ai, que maravilha ouvir essas suas palavras, viu? Uma honra ter você aqui, porque eu também te acompanho há muito tempo. No ano passado não deu para te chamar, porque eu estava com uma correria também de algumas lives. Falei, não, ano que vem eu vou ter que chamar a doutora Vida, tem que fazer uma live comigo. Espero que seja a primeira de muitas. Muito obrigada, tá, por você ter aceitado esse meu convite. E estou muito feliz que finalmente a gente vai fazer essa live hoje. Como você disse, né, o mês das mulheres. Então, mulheres, aproveita, chama a mulherada para participar aqui, mandar perguntas, tá bom? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar aqui. Eu me chamo Thaís Oliveira, eu sou psicóloga, psico-oncologista, trabalho com pacientes oncológicos em cuidados paliativos, trabalho na elaboração do luto dos familiares, trabalho com outras demandas, mas a minha especialização é psico-oncologia. E, doutora Vivian, pode se apresentar para quem não te conhece, eu espero que muita gente conheça aqui, mas é bom você se apresentar para que, se tiver algum seguidor meu aqui que não te conhece, vai te conhecer agora. E aproveite e já sigam ela, gente. Eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista. Eu sou oncologista, também sou escritora. Ano passado a gente lançou um livro aqui, ó, Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Eu sou já especializada em oncologia há mais de 10 anos, então tenho uma vasta experiência nesse tema. Trabalho bastante com oncologia integrativa também. Tenho um canal no Instagram e um canal também no YouTube. O canal do Instagram é @doutora Vivian Koski e o YouTube doutora Vivian Koski Oncologia. E o grande objetivo desses canais é passar informações de qualidade para as pessoas. Por que eu criei esses canais? Porque eu vi a necessidade e a carência de informações de qualidade. Porque a gente vê tanta coisa negativa, coisas mentirosas, às vezes, que as pessoas vão procurar nas redes sociais. Então, eu queria dar uma fonte segura para essas pessoas pegarem informações. E aí foi assim que surgiram os meus canais. Muito bom saber. Eu também tenho um canal no YouTube, Psicologia Se Vive. Só que já tem um tempinho que eu não faço umas postagens. Eu tenho que voltar a fazer umas postagens lá de vídeos. Mas geralmente as lives eu coloco lá também. Né? Hoje, assim, até segunda eu coloco lá também as lives. Gente,
Aproveita, chamo seguidoras de vocês, que hoje é sobre câncer de mulher. Então, a gente vai falar bastante sobre os cânceres ginecológicos, que é muito importante a gente falar, principalmente porque, eu vou falar uma coisa, esse tema mexe muito comigo porque a minha mãe teve câncer de endométrio em 2009, e só que infelizmente ela faleceu em 2015, deu metástase e tudo. E por conta de eu ser a cuidadora dela na época, eu me interessei por essa área. Eu já era psicóloga, né, quando a minha mãe estava doente, e eu, cuidando dela, eu percebi a necessidade das pacientes oncológicas de um atendimento psicológico. Aí, depois que a minha mãe faleceu, que foi em novembro de 2015, eu comecei a minha especialização em 2016. Então, eu emendei o meu luto na minha especialização em psicologia. E o câncer do endométrio, na época, quando a minha mãe recebeu o diagnóstico, eu nunca tinha ouvido falar. Câncer de útero, né? Aquele tabu, o que é esse câncer endométrio? Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, endométrio. Eu falei, o que é isso, endométrio? Porque eu estava, como em 2009 eu estava já entrando no terceiro ano da faculdade, eu fiquei naquela, mas como assim endométrio? Aí foi explicar que era o útero. Então, doutora, explique primeiramente o que é esse câncer do endométrio. Pronto, primeiro eu vou começar falando de estatística, que o câncer de endométrio, ele é o segundo câncer mais comum, ginecológico mais comum, tá? Quando a gente pega todos os cânceres femininos, ele está colocado ali no 7º lugar. E o câncer de endométrio, também conhecido como útero, onde é que ele ocorre? Na parte interna do útero. Por que que chama endométrio? Porque o útero, ele tem camadas. Ele tem o endométrio, que é a camada que descama com a menstruação, e ele tem uma outra camada mais baixa que chama miométrio. Então, sempre quando a gente fala que um câncer pegou o útero, a gente fala que ele pegou o endométrio, que é essa parte interna do útero que descama com a menstruação. E para ficar claro para vocês lembrarem, é exatamente por isso que um dos primeiros sinais do câncer de endométrio é o sangramento vaginal na pós-menopausa. Por quê? Descama essa camada interna do útero. Por isso que chama endométrio. Minha mãe, ela foi diagnosticada aos 57 anos. Então, naquela época eu calculei. Ela estava já no fim da menopausa. E como o tumor dela estava tão agressivo, eles falaram que provavelmente ela já estava com o tumor há uns 5 anos. Uhum. E assim, é importante a gente orientar as pessoas aos sinais precoces do câncer de endométrio. É muito importante. Não existe hoje exames de prevenção, de rastreamento para o câncer de endométrio, como a gente tem, por exemplo, o câncer de mama e para o câncer de colo de útero. Mas a gente pode ficar atento a alguns sinais e alguns fatores de risco, né? Então, sinais que devem chamar a atenção. Sangramento após a menopausa não é comum, deve chamar a atenção. Espessamento do endométrio, que é exatamente, faz um ultrassom transvaginal de check-up oncológico, que todo mundo tem que fazer uma vez por ano, check-up oncológico. Faz lá um ultrassom transvaginal e vem lá escrito endométrio heterogêneo, endométrio espessado, sinal de alarme. Tem que procurar o ginecologista. E aí pode ser que a paciente seja encaminhada para fazer um exame chamado esteroscopia. E aí a gente tem que se atentar também nos fatores de risco. Quais são os principais fatores de risco para câncer de endométrio? A gente tem a obesidade, a falta de atividade física, pacientes que têm diagnóstico de diabetes têm mais chance de desenvolver câncer de endométrio. Então, esse câncer ocorre mais frequentemente em mulheres na pós-menopausa, mulheres acima do peso, mulheres sedentárias que têm diabetes. Mas não só. Cerca de 15% dos cânceres de endométrio podem ocorrer em mulheres que ainda não estão na menopausa. Por quê? Isso pode estar associado a síndromes genéticas hereditárias. Então, sempre que você, mulher, notar
sangramento anormal durante ou nos intervalos da menstruação, procure o ginecologista, faça exames, isso não é normal. Então, esse é um alarme, um aviso bem importante. Você diz isso, doutora, por assim, um exemplo. Minha mãe teve isso, então eu posso ter? Existe uma síndrome chamada Hum, síndrome de Lynch, que está relacionada ao câncer de endométrio familiar. Então, seria hum. interessante, no seu caso, fazer um aconselhamento genético. É possível hoje, com os exames que nós temos, fazer exames genéticos para ver se existe uma mutação familiar que causou esse câncer da sua mãe ou se foi um câncer ao acaso não ligado ao fator genético. Então, hoje é possível que você faça esse exame genético e que ele responda a sua pergunta. E vamos supor, ok, tem a síndrome de Lynch. Então, vai se começar um trabalho de prevenção para que você não tenha essa patologia. Ou, se tiver, que seja diagnosticada muito inicialmente. Prevenção, infelizmente, não tem, né? Para o câncer de Tem. endométrio, né? Não, tem. Ó, vamos lá, tem. Atividade física é prevenção, porque eu falei, a obesidade é um fator de risco. Então, não quer ter câncer de endométrio? Mantém o peso adequado. O sedentarismo é um fator de risco. Então, não quer ter câncer de endométrio? Vamos fazer atividade física 150 minutos por semana. 30 minutos, 5 vezes por semana. Tá? Não quer ter câncer de endométrio? Vamos controlar o diabetes, né? Manter a glicose certinha. Agora, obviamente, a gente tem fator genético. Aí, quando a gente tem fator genético, a gente tem um fator a mais. E aí funciona o diagnóstico precoce. É muito importante a gente diferenciar o que é prevenção, o que é diagnóstico precoce. Prevenção é quando eu vou, então, corrigir ou melhorar os meus hábitos que podem causar câncer, que é isso que eu falei para vocês agora. Diagnóstico precoce é quando eu já estou com câncer e faço um exame para diagnosticar ele no começo. Então, se eu tenho fatores de risco para o câncer de endométrio, primeiro eu vou prevenir. Então, eu vou estar no peso, vou fazer atividade física, vou controlar diabetes. Mas eu vou também fazer exames de rotina. Então, eu vou fazer tanto a prevenção quanto o diagnóstico precoce. Então, existe a prevenção. Só que não é tão declarada assim como, por exemplo, a mamografia. A gente não tem um exame de certeza como no câncer de mama. Mas sim, a gente pode usar ultrassom transvaginal e a qualquer mudança no ultrassom transvaginal seguir com essa investigação. A minha mãe descobriu com a curetagem. Isso, que é com a esteroscopia. A E, curetagem é o que nós uhum. chamamos, né, de esteroscopia. A esteroscopia é como se fosse uma endoscopia que vai colocar uma câmerazinha, né, lá dentro do útero e aí se tiver com espessamento desse endométrio, vai ser retirado, que a gente chama de curetagem, vai retirar aquela camada espessa que está lá dentro do útero. Então, você está acabando até respondendo já uma pergunta de uma seguidora. Então, o câncer do endométrio, ele é o tumor que surge dentro do útero. Isso, dentro do útero. Uhum. E quais os tratamentos? Tratamento inicial de um câncer de endométrio, ele é sempre a cirurgia. É o primeiro tratamento indicado, a cirurgia. Cirurgia com a retirada do útero, retirada das trompas. Quando a gente pega pacientes muito jovens com câncer de endométrio, que não é muito comum, aí a cirurgia pode ser uma cirurgia menos invasiva, mas de regra, cirurgia do câncer de endométrio, a gente vai retirar o útero, os ovários, as trompas. Então, começa com a cirurgia. Depois de operada, essa paciente precisa passar por uma avaliação de um oncologista. O oncologista vai avaliar o resultado da cirurgia. O que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar a profundidade com que o câncer invadiu o miométrio. Então, a gente tem que ver, será que esse câncer estava profundo, passou pelas camadinhas do útero, ou será que ele estava bem superficial? Será que ele atingiu algum linfonodo ou não?
E aí, de acordo com esses critérios de profundidade, linfonodo, grau, né, que tem grau 1, grau 2, grau 3, a gente vai indicar ou não uma quimioterapia preventiva. Em muitos casos, a gente precisa indicar a quimioterapia preventiva e a gente também, em alguns, indica radioterapia e braquiterapia. Então, em geral, esses 3 tratamentos a gente indica radioterapia externa, combinada à braquiterapia, que é uma radioterapia localizada, intravaginal que a gente faz, e em alguns casos a quimioterapia preventiva, assim que começa o tratamento. Eu conheço todos esses tratamentos que ela fez. Ela fez cirurgia, fez quimioterapia, radioterapia, braquiterapia. É isso mesmo? Você... Ela teve o diagnóstico adenocarcinoma grau 3. Sim, o grau Tava 3, bem agressivo, né? o grau 3 nos diz, né, que é um grau mais alto, e aí na grande maioria dos casos de grau 3 a gente precisa indicar a quimioterapia, sim. No caso dela, doutora, ela tirou mais órgãos, tá? Ela tirou útero, ovário, trompa, ela tirou 1/3 da bexiga e ela Uhum, tirou também um pedaço da vagina, na uhum. parte interna, assim, que tava Provavelmente, né, bem, em tumores maiores, as cirurgias têm que ser maiores. Por isso que é sim. interessante fazer o diagnóstico precoce, porque a cirurgia pode ser um pouquinho menor. E um detalhe, viu? Ela ia muito ao médico, só que teve uma médica, uma ginecologista, que ela tratava como se fosse menopausa e dando reposição hormonal para ela. Então, eu acredito que naquela época ela acabou alimentando esse tumor, né? Porque a reposição hormonal, se a pessoa está com câncer, acaba também alimentando, não é? Ou não tem nada a Depende. ver? Não, pode ter a ver. Alguns cânceres de endométrio, eles têm receptores de hormônio positivos, mas nem todos. Então, não é uma regra. Mas o fato é que todo sangramento na pós-menopausa, qualquer alteração no endométrio, qualquer espessamento, deve alertar o médico a procurar uma outra causa para aquele sintoma, né? Então, antes de repente mudar uma reposição hormonal ou começar uma reposição, fazer um check-up, fazer um exame, fazer uma esteroscopia para ter certeza que não tem algo a mais, né, naquela situação. E a gente precisa se atentar aos sinais, que o nosso corpo dá sinais, né, de que algo está Uhum. errado. Agora vamos falar do câncer colo do útero. Vamos Se lá, não tem vamos perguntas falar. aqui, por enquanto, então eu vou já passar para outro câncer, né, gente? Vão deixando perguntas aí, tá? O que é o câncer colo do útero? Ó, primeiro, a definição de câncer, né? São células com divisão anormal. Células que vão crescer de uma forma desordenada e células que podem atingir outros órgãos. Quando isso acontece no colo do útero, isso em 99% das vezes está relacionado a um vírus chamado HPV. Por que eu digo 99% das vezes? Porque é quase 100% a principal causa. Outra causa nos pacientes que têm doenças imunossupressoras, HIV ou outras doenças, mas a principal causa do câncer de colo uterino é pelo vírus. E o que acontece? O vírus, através da relação sexual, a paciente ela vai ser infectada e o vírus vai ficar latente, ele vai viver ali no colo do útero. Com o passar dos anos, as células ali do colo do útero vão se transformando, elas vão virando células atípicas. O que são células atípicas? Células que crescem de uma forma desordenada e que podem invadir internamente o colo do útero. Só que isso leva anos para acontecer. Então, a infecção pelo HPV geralmente ocorre na adolescência, na juventude, nas primeiras relações sexuais. A gente tem que 80% da população do Brasil já teve contato com o HPV. Só que aí a paciente não faz o Papa Nicolau, por exemplo, não faz o exame, não vê que o HPV está lá. Então, o HPV ele vai se transformando, leva cerca de 10 a 15 anos para que uma infecção pelo HPV possa se transformar em um câncer. Então, e esse câncer de colo de útero atinge essa região que fica, não é dentro do útero, é uma região que atinge a parte superior da vagina.
Por isso que, qual é o exame que é feito para diagnóstico precoce? Né? É o exame de Papa Nicolau, que é um exame bem simples, onde é colocado um espéculo vaginal e lá no fundo da vagina está o colo do útero. Então, para vocês entenderem melhor, o colo do útero é aquela pontinha do útero que fica dentro da vagina, para fora do útero. É ali que fica o câncer de colo de útero. E ele tá, dá para a gente perceber também algum sinal, certo? Sim. Sinais. Mas quando apresenta sinais é porque já está maior. Então não vamos deixar apresentar os sinais, gente. Mas sinais: sangramentos anormais, dor na relação sexual, dor pélvica, que é aquela dor baixa, dor nas costas, dificuldade para urinar, isso quando o câncer está grande. Né? Então, esses são os principais sinais. A questão aqui, não vamos esperar dar os sinais. Hoje a gente tem vacina para HPV. Essa vacina pode erradicar o câncer no mundo. Vejam bem isso que eu estou falando. Essa vacina, igual a vacina da poliomielite erradicou essa doença, a vacina da HPV pode fazer isso. Então, quem deve tomar essa vacina, que é realmente a prevenção para esse tipo de câncer? Meninas e meninos, a partir de 9 anos as meninas, a partir de 11 anos os meninos. Na população geral, população normal, até os 26 anos pode tomar a vacina. Naquelas pacientes que são imunossuprimidas, fazem quimioterapia, algum tratamento que baixa a imunidade, até os 45 anos. Gente, ela acabou de vir de uma live, tá? Porque ela falou bastante já hoje. É verdade. Mas é isso. Então, a principal prevenção é a vacinação. Outra coisa importante, a educação sexual. Aí depois da vacinação, que é a coisa mais importante, é a questão do Papa Nicolau. Que como eu falei para vocês, a maioria da população, 80%, já teve contato com HPV. Mas apenas 20% de quem teve contato, o vírus vai continuar ativo. E como é que se faz esse diagnóstico precoce antes de virar um câncer? Através do Papa Nicolau. O Papa Nicolau vai mostrar alterações prévias que muitas pessoas que estão aqui ou que vão ver essa live depois podem ver que vai estar lá escrito NIC, NIC 1, NIC 2, NIC 3. O que quer dizer isso? São aquelas células que estão querendo se transformar em câncer, mas ainda não é um câncer, e faz o diagnóstico no Papa Nicolau. Então, o Papa Nicolau é uma grande oportunidade para que esse diagnóstico seja feito antes mesmo dessas células se transformar num câncer invasivo. Por isso que é muito importante se atentar a fazer os exames, porque ó, eu estou fazendo a cada 6 meses. Uhum. É muito A minha importante. ginecologista começou a falar, vamos começar a fazer a cada 6 meses? Eu falei, demorou. Porque eu já queria fazer desde quando eu perdi minha mãe com câncer, e ela falava, não, você é muito nova. Agora, como eu tô perto dos 40, que nem já fiz a minha primeira mamografia na semana passada, com 39 anos. Eu fiquei muito feliz, eu falei assim, eu pedi para ela, eu falei assim, eu quero fazer mamografia. Falta só um ano para fazer 40. Ela, então vamos. Já fiz, semana passada fiquei toda feliz, já fiz meus exames, daqui a 6 meses volto a fazer de novo os exames, então, é um exame chato? É, mas tem que fazer, gente, tem que fazer e a gente precisa se prevenir. Quais são o modo de prevenção? Do câncer de colo de útero? Isso. Vacina. Tirando a vacina, tem outro modo? Vamos lá. Educação sexual. A questão de camisinha, gente, não funciona no câncer de colo de útero, tá? Porque, por exemplo... Ótimo você falar isso, eu tava esperando você falar isso. Porque a pessoa que tem HPV, quando coloca a camisinha, não é o pênis todo que vai ficar dentro. Então, o homem que está contaminado, ele pode passar o HPV porque tem contato com outras regiões da pele. Então, assim, se é uma pessoa que tem múltiplos parceiros, apesar de ter camisinha, a camisinha vai reduzir o risco, ok?
Mas aí vamos lá, se a gente coloca então a camisinha junto com a vacina, aí é mais garantido. Mas a pessoa fala, ah, não me vacinei, não vou me vacinar porque eu uso camisinha. Não, não protege, protege só parcialmente. Muito importante falar isso da camisinha. Outra questão é parar de fumar, tá, gente? Um dos fatores de risco muito importantes para câncer de colo de útero é o tabagismo. A gente sabe que ele é muito mais frequente desse vírus reativar, desse vírus realmente virar um câncer, naquelas pacientes que fumam. Então, parar de fumar é uma forma de prevenir o câncer de colo de útero. É muito importante para quem é fumante ouvir isso, né? Quais os tratamentos para o câncer do colo do útero? Câncer de colo de útero, quando ele está bem no início, pequenininho, bem no iniciozinho, a gente faz cirurgia. Cirurgia exclusiva e às vezes a gente pega pacientes muito jovens com diagnóstico de câncer de colo de útero e existem cirurgias minimamente invasivas, onde a gente pode até mesmo preservar a fertilidade dessa mulher. Por quê? Assim como no câncer de endométrio, quando eu vou fazer uma cirurgia grande para um câncer de colo de útero, eu retiro, além do colo de útero, eu retiro o útero também. Só que quando é um câncer muito inicial, paciente jovem, que ainda não tem filhos, tem vontade de ter filhos, existem tipos de cirurgias menos invasivas, dependendo do caso, que podem ser realizadas. Isso vai ser individualizado caso a caso, e isso quando o tumor é pequeno. Quando o tumor é um pouco maior, e às vezes ele já invadiu a região dos paramétros, que é uma região que fica em volta do colo do útero, aí a gente começa com a radioquimioterapia. Então, quando um tumor é mais avançado, a gente começa com radioquimioterapia e não indica a cirurgia nesses casos. Então, sempre que a gente indica cirurgia, são em tumores bem pequenos e localizados. Ao passo que quando a gente indica quimio e rádio, são tumores um pouco mais avançados. Mas ambas têm potencial de cura, tanto aquela que descobriu no começo, assim como aquela que vai fazer radioquimio. A questão é que o tratamento é mais mórbido de radioquimio. Quanto mais inicial eu descobrir um câncer, mais fácil o tratamento dele também. É possível a pessoa descobrir o câncer do colo do útero e não fazer cirurgia? Só quimioterapia, bracterapia? É É possível? possível. Se o câncer está maior, mais avançado, a gente não faz cirurgia. Aí a gente faz a quimio com a radioterapia. E aqui, nesse caso, a gente não costuma usar a braque, a gente usa a radioterapia externa. Radioterapia convencional. Não é a braque, a gente usa a quimio com a rádio. E sim, isso é rotina para a gente quando a paciente tem um tumor maior. Aí a gente não encaminha para cirurgia, faz quimio com rádio. Eu tenho uma paciente que ela não fez cirurgia, mas ela fez químio e fez a braque. Sim. Só que ela acha que está entrando na menopausa porque ela está tendo bastante calor, né? Ela está com sintomas e ao mesmo tempo ela sente que ela está ovulando também. É possível isso, doutora? Precisa fazer o exame dos hormônios. É possível que numa transição que a gente fala que tá, quando a paciente está no climatério, que ela ainda tenha um pouquinho de hormônio, mas que tenha sintomas de menopausa ao mesmo tempo. Mas aí precisa, então, dosar esses hormônios. E ver outra questão, né? Ela não fez a cirurgia, mas ver se ela fez radiação, se essa radiação não pegou nos ovários. Então, conversar com o médico, com o oncologista e fazer a dosagem dos hormônios é importante. Ela não tem nem 30 anos. Ela é bem jovem. É importante acompanhar, dosar esses hormônios. E outra coisa, né, bem importante, é possível fazer reposição hormonal nesses pacientes. Não é contraindicado. Quando a paciente tem um diagnóstico de câncer de colo de útero, fez o tratamento e entrou na menopausa, tão jovem assim, ou tem sintomas é possível fazer, e possível e indicado fazer a reposição hormonal dessa mulher.
Você já respondeu a pergunta que ela pediu para eu te perguntar. Olha, ela me fez essa pergunta hoje. Eu falei assim, calma que hoje vai ser a live, eu faço a pergunta para ela. Que bom que você já respondeu. Sim, Então, é é possível a reposição possível. hormonal? Ela me fez essa pergunta e eu falei assim, eu não sei, eu vou perguntar. Eu sei que É tem possível. os tipos de câncer de mama, não pode, né? Não pode. Aí Não eu falei isso pode. pra ela, eu falei assim, o do colo do útero, não sei, eu vou perguntar. É até bom você ter me passar essa pergunta, né? Eu vou fazer Uhum. para ela, ainda bem que você já respondeu, então. Nossa, gente, como é que pode, né? Cada câncer é um procedimento. E agora eu lembrei de outra pergunta, tá? Tá vendo? É assim, durante a live vai surgindo pergunta. A pessoa que teve câncer do colo do útero, é possível ela também fazer o tratamento da quimioterapia oral? Não, não. Não, Não, né? não, a gente não usa. A quimioterapia oral, a gente usa em tumores de intestino, a gente usa em tumores de reto, a gente usa em tumores de mama metastáticos ou tumores de mama triplo negativos. Em colo de útero, não, a gente não usa. Por quê, doutora? Que Porque ainda não foi não foi autorizado? Foi. estudado, não tem estudos, né? Não temos estudos que mostrem a eficácia. Os protocolos de quimioterapia que nós utilizamos no colo de útero são todos venosos. A gente não tem dados que a quimioterapia oral funcione nesse caso. Pela sua experiência, assim, do câncer do endométrio e o colo do útero, qual que você percebe, assim, que as mulheres demoram mais para descobrir o diagnóstico? Essa pergunta é difícil. Essa pergunta é difícil. É, Porque, assim, ultimamente a gente está ouvindo muito assim, eu acho que é por conta das lives que eu estou fazendo e tá aparecendo muitas seguidoras que tiveram câncer do colo do útero e, assim, eu estou percebendo que está vindo até pacientes mais com câncer do colo do útero, do endométrio não tenho nenhuma até o momento. E até assim, quando alguém fala assim, uma mulher descobriu, fulano descobriu que está com câncer, mas é muito raro falar que é o câncer do endométrio. Sim, o câncer de endométrio é mais difícil de fazer o diagnóstico, mas ele também é menos comum, né? Então, pela Hum. estatística, a gente sabe que ele é menos comum. Mas como no câncer de colo de útero, a gente tem um método de rastreamento mais fácil, o exame é mais fácil, já está ali, é como uma regra de fazer aquele preventivo. Então, o diagnóstico é mais difícil ainda no câncer de endométrio. Porque quando vai aparecer os sinais, porque o negócio já está bem grave também, né? E também porque Ou às não? vezes os médicos não estão acostumados a pedir ultrassom transvaginal de rotina e não tem essa obrigatoriedade de fazer igual a gente faz o Papa Nicolau, tem que fazer anual. Para o endométrio não existe essa regra, então acaba se diagnosticando menos as mulheres. E muitas vezes, né, a mulher está na pós-menopausa e começa a ter um sangramento e aquilo não chama a atenção nem da mulher, nem do médico, que acha que voltou a menstruar. Então, isso pode, né, confundir um pouquinho esse diagnóstico. Então, ao meu ver, o câncer de endométrio é um pouco mais difícil o diagnóstico ainda nos dias de hoje. Então, mais cuidado que a gente precisa ter. Se é mais difícil, então é mais cuidado que a gente precisa se atentar a fazer exames e exames. Gente, nunca para de fazer exame, né? Não tem como. A gente que é mulher, a gente precisa fazer muito exame, não tem jeito. É seio, é a parte genital, é tudo, gente. É tudo a gente precisa. E falando bem assim dos riscos, né? Quais são os fatores de risco do câncer do colo do útero? Fatores de risco, HPV, que a gente sabe que ele é a causa de 99% dos casos, tabagismo, então o hábito de fumar, múltiplos parceiros sexuais é fator de risco, imunossupressão, né, pacientes que tomam medicamentos que abaixam a imunidade, como, por exemplo, pacientes que têm HIV, pacientes que têm câncer tomam quimioterapia. Então, esses são os principais fatores de risco.
Obesidade também, né? A obesidade não está muito, Sedentarismo. a obesidade não tá muito relacionada no colo de útero. A Não? obesidade e o sedentarismo não. Ela está relacionada ao câncer de endométrio. O câncer de colo de útero, é óbvio que a obesidade e o sedentarismo, elas vão atrapalhar o tratamento, até mesmo o diagnóstico, mas ela não é nesse caso não. Nesse caso é mais para endométrio. Por quê, doutora? Agora eu fiquei curiosa. O endométrio, ele é um tumor hormonal. Na maioria das vezes, pelo acúmulo de hormônio, estrogênio e progesterona lá dentro do útero. E quanto mais tecido adiposo eu tenho, ou seja, quanto mais gordinho eu sou, mais hormônio eu acumulo no meu tecido adiposo. Né? Então, todos esses tumores que têm influência de hormônio de forma direta ou indireta, eu tenho mais chance de desenvolver quando eu sou mais gordinha. Né? Então, câncer de mama tem relação com hormônio? Tem, porque eu acumulo hormônio no meu tecido adiposo, na gordura. E isso é um fator de risco para câncer de mama. E também é um fator de risco para câncer de endométrio, porque quanto mais gordinha eu tô, mais eu vou ter a mudança do estrogênio e da progesterona que vão lá no endométrio e vão fazer espessar. Já o colo de útero, não. O colo de útero, em 99%, ele é causado por um vírus que está no colo de útero, então não tem relação com a gordura. Nossa, esse detalhe eu não sabia. Talvez está dando uma aula aqui, isso é muito bom. Sim. Eu não sabia. Para mim, assim, porque assim, eu ouço muitos, assim, a maioria dos oncologistas falam muito assim, obesidade tem relação com o câncer. Só que assim, eu tô vendo que nem todos os cânceres, né? Não, Só a por isso que maioria dos cânceres, né? a obesidade ela está relacionada com a inflamação crônica do corpo. Então, estar obeso, assim, não é bom para nada, não serve para nada. É. Mas aí aqui eu estou detalhando alguns cânceres que têm a ver com outros fatores que não é a obesidade o principal, né? Porque a gente tem que abordar de forma geral, né? Dando orientação sobre a obesidade, mas aqui a gente está detalhando bem no íntimo ali da patologia, então tem alguns que não tem uma relação direta. O câncer do colo do útero, ele geralmente ele ocorre em mulheres um pouco mais jovens, né? De 20 e poucos anos, tem mulheres até com 22, que foi assim, acho que o mais que Não, eu já ouvi assim até mais recentemente. jovens, eu já vi Tem até mais adolescentes jovens. também que tem, né? Já o Sim, câncer do endométrio pode acontecer de vir antes dos 40? Ou só tem pode, relação um pode. pouco antes ou depois da menopausa? Não, cerca de 10% dos casos, quando tem fatores genéticos, que é aquela síndrome de Lynch que eu falei, podem ocorrer antes dos 40 anos. Eu já tive paciente com câncer de endométrio que tem a síndrome de Lynch, que é essa síndrome genética, que teve câncer de endométrio com 35 anos. Então é possível. 35 anos. Isso. Tô amando a minha ginecologista, tá pedindo a cada 6 meses. Olha, Sim, é os exames. importante. Sim, é muito importante. Nossa, eu vou até passar mais para as outras mulheres sobre isso também, porque muitas mulheres falam assim: às vezes eu faço a cada 2 anos o Papa Nicolau. E às vezes eu faço transvaginal. Tem mulheres que já falaram para mim que eu nunca fizeram transvaginal. É muito importante fazer. Eu sou a favor de um check-up oncológico anual. Né? E o que é importante ter nesse check-up aí? Um ultrassom transvaginal, um ultrassom de abdômen, dependendo da idade, a mamografia. Então, assim, é importante fazer exames de check-up mesmo. Né? E o exame de ultrassom transvaginal, ele vai ver a questão do endométrio. Agora, o Papa Nicolau e o exame ginecológico, ele vai ver o colo do útero. É importante diferenciar, né, essas duas questões. O Papa Nicolau, colposcopia eu também faço. Aí tem aquele outro que é o captura híbrida. Esse captura Uhum. híbrida é que vê se tem HPV ou não? Isso. E essa pergunta é muito importante que você fez, porque o Papa Nicolau, ele vê se tem HPV, mas o exame de captura híbrida, ele é muito mais específico que o Papa Nicolau. Então, é importante quando se desconfia de um HPV
né? Tem lá uma alteração no colo do útero, o paciente fez colposcopia e está alterado. Aí fez o Papa Nicolau, não deu HPV. É importante fazer a captura híbrida, porque é um exame mais específico para detectar o HPV. É muito importante esse exame. É um exame que não é de rotina, mas que deve ser solicitado quando existem alterações no colo do útero e não foi diagnosticado pelo Papa Nicolau. Ele dá para fazer, então, junto com os outros dois, né? Porque eu já fiz o papo copo no mesmo dia. Que é praticamente o Sim, mesmo exame, né? Se for. Não é. tão assim, né? Porque tem a parte lá do que joga o iodo, né? Uhum. Agora o captura híbrida dá para fazer junto, no Dá, mesmo dia, na mesma hora. tá. Só que não é um exame, né, que aí não, ele não está disponível ainda no SUS, importante dizer. Nos convênios, sim, mas é importante, né, conversar com o médico a respeito da indicação do exame, mas é possível, sim. Ah, então tá explicado porque tantas mulheres estão tendo diagnóstico de colo do útero, porque não tem o do captura híbrida no SUS, Não. e a maioria descobre pelo SUS, então tá explicado. Nossa, que Sim. absurdo. Não tem. Mas o Papa Nicolau, ele vai diagnosticar aí a maior parte dos tumores, né? 70% dos casos, o Papa Nicolau. Mas o que é importante, né? É a pessoa ficar atenta ao seu corpo. Então, ela está sentindo alguma coisa, tem alguma coisa errada, faz o Papa Nicolau, não deu nada. Não vai acreditar nesse exame, né, gente? Então, vamos lá. Não deu nada. Então, vamos continuar investigando mais. Procura um outro médico, faz uma colposcopia, faz um exame mais detalhado, né? Importante a informação por isso, porque mesmo que o exame diga que você não tem nada, mas se você não está bem, se você está sentindo que o seu corpo te mostra alguma coisa que vai ao contrário do que o exame diz, você tem que ir atrás de outra solução, não vai ficar esperando também, Uma né? segunda opinião, que é importante, Sim. né? Tem muitas pessoas que descobrem o diagnóstico pelo segundo médico. Uhum. Sim, Às vezes você não sente aquela segurança, ah, o médico falou comigo, mas não sei, tem alguma coisa de exatamente. errado. Às vezes a pessoa acredita que o médico está falando, mas fica com aquela pulga atrás da orelha, mas não vai procurar Precisa uma segunda procurar. opinião. É importante procurar, porque pode estar aí um diagnóstico precoce ou tirar aquilo da cabeça. E é importante procurar. E infelizmente é um câncer que está matando muito, né, o do colo do útero. Está Sim. matando muito. E é um câncer completamente prevenível, né? Que a gente tem vacina, o Papa Nicolau. Então, informação é muito importante. E outra coisa importante que eu queria falar é que quem já tem diagnóstico de HPV também pode tomar a vacina. Se tiver até os 26 anos de idade, mesmo tendo diagnóstico, a vacina pode ser dada, tá? Agora me surgiu uma pergunta. É assim, eu tenho um paciente que teve câncer do colo do útero e o médico falou, pode tomar vacina. E tem outra que o médico não orientou ela a tomar vacina. Uhum. Qual seria o correto, doutora? Ó, se Quem já teve o ela câncer? já teve o câncer de colo de útero, ela tratou, né? Então, aí, ou ela retirou o colo do útero com a cirurgia, ou ela fez a quimio e rádio. Então, nesses casos, a vacina não tem muito sentido. Agora, quem tem diagnóstico de HPV, não câncer, HPV ou pré-câncer, né, que é aquela lesão pré-neoplásica, que é o NIC, NIC1, aí sim pode tomar a vacina. Aí faz sentido. É, porque como elas falam, uma falou uma coisa, outra falou outra, eu fiquei meio assim, eu falei, será que tá Uhum. certo, assim? Aí, tanto que ela falou assim, eu ouvi de outras colegas, porque assim, essa que tomou a vacina, falou assim, eu ouvi de outras pessoas, inclusive até no lugar que eu fiz o tratamento, que não tomaram. Porque o médico Uhum. dela falava para não precisava. Agora eu tomei. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, você tem que seguir o que seu médico falou. Foi isso que eu falei para ela. Ela Exatamente falou assim, eu isso. tomei, não sei se vai fazer Porque bem ou mal, mas eu tomei. nem todo caso é igual, nem todo câncer de colo de útero Uhum. foi tratado da mesma maneira.
tem pacientes que retiraram cirurgicamente o colo do útero, então não teria sentido. Então, precisa, realmente não é uma recomendação uniforme para todas, tem que ser conversado isso durante a consulta. Porque ouvindo você falar assim, se você tirou todo o colo, não faz sentido tomar a vacina se você não está mais com aquele órgão, Né, exatamente. Por isso que as né? mulheres, elas não podem simplesmente, né, se comparar com a amiga, porque não é igual o tratamento. O câncer tem as suas particularidades, né? Existem formas muito diferentes de se tratar e nenhuma delas está errada, porque depende da extensão, depende do tipo de câncer. Então, o melhor nesse caso é conversar com o médico, falar, doutor, eu li sobre a vacina HPV. No meu caso é indicado? Se não, por que não? Conversar, eu acho que é o melhor caminho, porque nem todo caso é igual. E aqui eu dou uma orientação, né, para os pacientes não se compararem uma com a outra, porque os casos são diferentes. E não é, porque você está tomando um medicamento e o outro não tomou, tá errado. Não, é porque é diferente. Os estágios são diferentes e o tratamento também é diferente. É igual a quimioterapia. Tem gente que fala assim, a quimioterapia branca faz cair o cabelo. Não cai o cabelo, a vermelha cai. Eu falei, gente, a cor não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a medicação que está lá dentro que vai fazer o efeito e vai da pessoa também, né? Tanto que até os Mas médicos avisam, né, quando vai cair o cabelo, né? Mas no caso Também. quando esse termo, né, que a gente usa muito, da quimioterapia branca com a vermelha, ela sempre cai o cabelo. Aí é uma regra meio geral. E aí quando eu já oriento as minhas pacientes, né, que sim, que cai o cabelo. Aí algumas utilizam a touca gelada, que é a touca hipotérmica, que é uma touca que elas usam durante a sessão da quimio para diminuir a queda do cabelo, tá? Nossa, eu não sabia disso. Tem também essa touca? Tem. É uma touca de gelo mesmo, que a paciente vai utilizar durante a sessão de quimioterapia, durante a infusão do medicamento. E assim, ela vai começar antes da quimioterapia, 1 hora antes, vai continuar com a touca durante a quimio e vai ficar 1 hora depois. A ideia é congelar mesmo o couro cabeludo, fazer uma vasoconstricção e impedir que o quimioterápico chegue na raiz do cabelo. Com isso, vai reduzir a queda de cabelo. Não vai zerar a queda de cabelo, mas reduz a queda. Nossa, que interessante. Não, É bem nunca tinha ouvido falar, interessante. não. É bem interessante. Aí, ó, para quem começar a fazer o tratamento, é bom se informar sobre essa touca aí, né? Isso, Também. sim. É um Nossa, dos congelar o métodos para couro manter a cabeludo. autoestima, né? É uma Ah, coisa que é sim. bom ser conversado, sim. Doutora, estamos há praticamente quase 1 hora, né, de live. Sim. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Faltou alguma coisa a ser dita? Deixa eu pensar. Eu acho que você já me perguntou tudo. Mas assim, eu vou dar um recado para todo mundo que está Deixa uma vendo. mensagem para as mulheres, por favor. Sim, para todo mundo que está vendo a gente aqui, todo mundo que ainda vai ver essa live, todo mundo que vai compartilhar essa live nesse março lilás, né? E dizer que observe o seu corpo. Se notar alguma coisa de errado, qualquer sintoma, qualquer coisa diferente da normalidade, procurem ajuda médica. Façam os exames preventivos, mesmo sem sentir nada, porque é com o exame preventivo que às vezes você vai fazer um diagnóstico que pode mudar a sua vida. Aí vem aquela história, quem procura acha. Aí não, quem procura cura. Quem procura, que é quem faz os exames de rotina, quem tem hábitos saudáveis, ele pode realmente curar, né? Ao passo que quando você descobre um câncer mais avançado, pode ser que você não consiga, né, tão sonhada cura. Então, esse é o recado e a informação é a principal força, o principal argumento, é o que pode mudar aí a nossa vida e a nossa saúde. Então, eu agradeço por essa oportunidade de poder dar todas essas informações aqui. Espero que essas informações sejam muito úteis,
que vocês compartilhem essas informações e aprendam com o que a gente pôde falar aqui para vocês essa noite. Coloque em prática, que é muito importante. Não adianta só ouvir, né? Porque muitas Sim, pessoas ouvem, mas tem que compartilhar e também colocar em prática, porque a gente precisa se cuidar, gente. Sem saúde a gente não tem nada. Então a gente precisa de muita saúde, a gente precisa fazer exames. E você falou tudo, doutora. Estou muito feliz com essa live, muito feliz mesmo. Muito obrigada. Depois a gente conversa em umas outras. Tá surgindo novos temas aqui para a gente conversar mais, tá? ah, sim. Obrigada pelo convite. Né? Agradeço a todos que estão aqui. Para quem ainda não tem oportunidade, né, não viu, me siga lá no canal, que é o doutora Vivian Koski, aqui no Instagram. E também no meu canal do YouTube, que é a doutora Vivian Koski, oncologista. Espero vocês nos canais e agradeço a oportunidade de estar aqui. Fala, Dora, aí do seu cafezinho. Ah, o café eu costumo avisar. Ele não está acontecendo mais todas as terças. Ele acontece a terça à tarde, mas eu aviso um dia antes. Então, mais ou menos uma vez por mês, eu faço o café, que é na terça por volta das 4 horas da tarde. Mas eu sempre deixo um story avisando e eu sempre pego perguntas que as pessoas me mandam para colocar no café, casos que eu tenho no consultório. Então, são questões bem práticas que podem ajudar muita gente. Mostra seu livro de novo, doutora. Ó, tá aqui, é oncologia integrativa, só que ele tá, né, virado com a da câmera. Tá ao Oncologia contrário. Eu vou pegar a foto dele, eu vou tirar um print assim e vou colocar nos stories e te marcar lá. é uma boa. Oncologia integrativa, um novo olhar para o câncer. Esse livro foi lançado ano passado e nós somos 18 autores no livro. E Eu tô esperando o meu chegar, tá? Tô esperando o meu chegar. Ah, tá bom, tá bom. Gente, muito obrigada, doutora, muito obrigada. Estou muito feliz de você ter compartilhado essas informações. Você deu uma aula aqui, eu aprendi também bastante. Espero que todo mundo aqui aprendam também. Gente, uma ótima noite para todos vocês. Semana que vem eu tenho live, tá? Deixa eu olhar aqui no meu caderno. Quinta-feira eu tenho uma live como convidada, tá, gente? Sobre terapia e pacientes oncológicos. E na sexta-feira que vem eu tenho uma live com a Vanessa, com a nutricionista, que é sobre transtornos alimentares. Tá? Então, a gente se vê semana que vem. E a gente conversa depois, tá, doutora? Para fazer Tá mais bom. Boa live, tá noite bom? e obrigada pelo convite. Imagina, eu que Um agradeço, viu? abraço, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.